Olá, mini cakes, bem-vindos ao canal. Eu sou Jaque e hoje vamos falar sobre o que aconteceu com a mixtape do Suga ou Yoongi. Quem é Jim Jonas, vou contar toda a história dele pra vocês, assim, resumido, vou contar tudo. E porque isso gerou tanta polêmica em volta do Suga e porque até a Big Hit teve que se pronunciar e eu vou contar o pronunciamento dela agora. Então vamos lá, vamos começar por contar quem é Jim Jonas. Por que ele é tão... muita gente odeia ele. Ele é acusado e ele foi uma das pessoas que fez o maior suicídio em massa. Então assim, não é uma pessoa muito boa, mas eu vou contar mais ou menos quem ele é. Ele era um cara que era totalmente religioso, muito religioso, e quando ele viu que a religião começou a dar bom grado, ele entrou para isso. Então ele virou um profeta, um falso profeta, e ele se dizia para todos os fiéis que ele era a reencarnação de Gandhi, ele era uma pessoa muito importante. Ele era tão surtado que ele mesmo acreditava nas coisas dele. Então assim, ele começou a conquistar muito público porque ele não pegava um grupo-alvo, ele aceitava negros, gays, pessoas diversas, tinha todo mundo ali. O único problema é que essas pessoas tinham que aceitar tudo o que ele dizia. Então ele abusava de mulheres e dizia que isso era pra salvar elas do pecado. A gente já viu uma história dessa aqui no Brasil, tem um homem, né, chamado João de Deus, que fez a mesma coisa, né, surtado. Então ele fazia essas coisas e um tempo depois que ele começou a fazer essas coisas, ele começou a pregar, ele começou a ter muito público, muita gente gostava dele, porque ele chamava atenção pelas palavras deles. Como era uma época que muita gente não conhecia, não tinha muita informação, que era mais pobre, não tinha muita informação, então era fácil de as pessoas pregarem mentiras uma para as outras e muito difícil alguém descobrir essa mentira. Então ele foi continuando essa coisa de mentir para as pessoas e foi ganhando público, mesmo ele sendo uma pessoa abusiva, uma pessoa mandona, uma pessoa que queria que todo mundo botasse ele no pedestal e chamassem ele de Deus, de rei, de tudo. Então ele criou um lugar bem afastado onde ele chamou o templo dele e lá ele levou muitas pessoas para morar. Ele levou as pessoas pra morar, se eu não me engano, era mais ou menos mais de 1000 pessoas, então foi tipo, ele fez tipo uma fazenda pra ele continuar pregando, porque muita gente, como ele começou a crescer muito, muita gente começou a focar nele, e começou a ver que ele não era uma pessoa tão boa, porque pessoas que estavam ali no meio não gostavam tanto dele, então saíam desse lugar e contavam, ó, tá acontecendo tal coisa lá e tal. Então vamos continuar, os cachorros começaram a qual eu parei o vídeo, mas vou continuar. Então ele levou as pessoas pra Jonestown é onde que era a fazenda dele e tal. E lá ele continuou pregando e sem os olhos do público, que era um lugar muito afastado, sem os olhos de pessoas que já estavam querendo investigar ele, já estavam atrás dele. Então quando ele viu que as pessoas começaram a chegar atrás dele, começaram a notar que ele não era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal assim, ele planejou tudo e pessoas que sobreviveram a esse atentado diziam que ele já treinava as pessoas pro dia que seria o suicídio em massa de todo mundo. Ele já treinava as pessoas para isso. Então assim, ele meio que já ensinava como as pessoas tinham que fazer, então ele é muito surtado. Teve uma vez que ele pegou e deu suco para as pessoas e disse que era veneno. E muita gente tomou, mas quando tomou notou que era só suco e muita gente fugiu. Então ele viu que desse jeito ele tinha muita gente que ouvia a palavra dele assim, piamente, ouvia e acreditava normalmente, assim, como se fosse verdade. Ele dizia que se as pessoas seguissem ele, ia ter um lugar no céu, um lugar no paraíso. Então as pessoas naquela época não entendiam que isso era horrível. E ele inventou muitas mentiras, ele foi uma pessoa muito horrível. Então, num certo dia, quando ele viu que tinha muita gente chegando muito perto dele, ele fez esse suicídio em massa, levou as pessoas pra dentro dessa igreja e
e foi horrível. Ele matou, deixa eu ver aqui bem certinho, ele matou 909 pessoas. As pessoas que não foram mortas foram porque saíram para comprar mantimentos, e elas saíam para comprar mantimentos e não podiam falar nada do que estava acontecendo ali. E dessas pessoas, 304 eram crianças que foram mortas. Isso é uma pessoa horrível. Ele deu ali o veneno para as pessoas sabiam que era um veneno, e quem não tomava era morto quando fugia. Então assim, e nesse dia ele disse que todo mundo tinha que morrer, então ele matou animais que tinham nessa fazenda. E depois de ele fazer tudo isso, como eu disse, ele acreditava muito no que ele falava, ele se matou também. Então essa pessoa, já falei quem é Jim Jones. E também tinha o caso que ele tinha coisa com a Coreia do Norte. Então assim, ele meio que panfletava a Coreia do Norte e tudo isso. O que aconteceu? Por que Suga se meteu nessa polêmica? Porque Suga fez Egustd, eu fiz Egustd 2. Isso, Egustd 2. Eu fiz o react, mas não foi essa música que deu polêmica. Além de essa música ter umas palavras muito polêmicas e uma história também muito polêmica, né? Que dizem que essa história, por causa que ele tinha um amigo que foi preso e isso, que aquilo. Muito polêmico, porque a gente sabe que Suga escreve coisas sobre ele, sobre o que ele passou, sobre o que aconteceu. Então, assim, ele fez um álbum sobre Egustd e teve outras músicas. A música que deu problema foi What Do You Think? O que você pensa, o que você acha. É isso? Isso, eu acho que é isso. No começo da música, tava tudo bem. Todo mundo ouviu uma voz de homem, no começo da música, bem no começo, falando umas palavras em inglês. Muita gente curiosa para saber o que falava no começo da música foi atrás e investigar e pesquisar o que eram aquelas palavras em inglês. Quando as pessoas pesquisaram e descobriram, era um texto, uma pregação de Jim Jones. Então assim, meu Deus do céu, todo mundo surtou. O que tá acontecendo? Como assim, Suga? Bota como que eu posso dizer? Palavras de um cara que foi uma pessoa muito horrível, uma pessoa que fez tanto mal pra tanta gente, assim, e começaram a surtar. E deixa eu ver aqui. O trecho que fala, eu vou ler aqui pra vocês, o trecho que fala, que tá ali na abertura, no começo da música. O que fala? Embora você esteja morto, você viverá, e aquele que vive e crê nunca morrerá. No entanto, daí a música do Suga, ele é uma música, se você ver a tradução, é uma música para se vangloriar, que ele teve na Billboard, que ele teve não sei aonde, que ele anda de avião e não sei o que. Então muita gente começou a julgar ele por usar uma frase de alguém que matou tanta gente e se achava Deus, se achava uma pessoa superior a todo mundo, para fazer uma música para se vangloriar. Muita gente achou isso errado, muita gente fez, meu Deus, eu também acho que é errado. Vamos lá. Eu acho que é errado porque a pessoa que ele usou como exemplo, mas foi uma crítica. Muita gente tá dizendo, ele tava querendo criticar o cara. Mas assim, na letra não tem, pelo menos que eu li, não tem nenhuma parte que ele critica ninguém. Ele simplesmente usa aquele trecho pra continuar a música dele. Então assim, se ele queria criticar, não vimos, pelo menos aqui, essa parte é minha opinião. Eu não vi crítica ali, eu vi um MV que foi uma música que foi botada em cima de algo tão ruim. Não vamos entrar nesse mérito de que ele teria que ter pesquisado, provavelmente ele sabe quem é a pessoa porque ele pegou, mas foi aquela polêmica tão grande que ninguém nem sabia o que estava acontecendo, todo mundo ficou assim, muita gente nem sabia quem era Jim Jones, ninguém nem sabia da história dele, a história horrível dele, é uma história muito longa, assim, a história dele é uma trajetória muito polêmica, cheio de erros, e o maior problema é que ele se achava Deus e fazia todo mundo pensar que ele era assim. Suga errou nessa hora, errou. Se ele pediu desculpa, não vi, mas provavelmente ele pediu desculpa sim, deve ter pedido desculpa. Sei que a Big Hit veio a público e disse que essa parte, aquele trecho, não era pra ter ido ao ar. Não era pra ter ido ali na edição, foi um erro de edição, era pra ter cortado ali e começado a música dele normalmente. Dizem que já cortaram essa parte da música do álbum, mas assim, cagada já foi feita.
sabe? A pessoa... eu não sei o que ele tinha na cabeça pra botar esse trecho. Não sei se ele queria ter como exemplo. Será? Nossa. Exemplo ruim, hein? Sei lá. A gente não sabe. E a maior polêmica foi o caso da história de ele ter matado tanta gente e ele tá mancomunado ali, metido com a Coreia do Norte. E aí muita gente surtou. Meu Deus do céu, o que o Suga tá fazendo? Eu fiquei... Se você não sabe, imagina eu. Sabe? Essa foi toda a polêmica que aconteceu em volta dessa música dele. A música é legal. Se você não tivesse pesquisado o começo da música, a música tava, ó. Mas daí você vê que a música tem problema, sabe? Porque não foi uma crítica, sabe? Você pode querer passar pano, dizendo, ele queria criticar o Jim Jones, criticar, mas eu não vejo ele criticar. Eu vejo ele dizendo, eu fui o primeiro na Billboard, eu sei lá, eu tô andando de avião, eu tô não sei o que, sabe? Ele bota ele em cima de tudo. Então, isso foi bem problemático, no meu ver. Sei que às vezes ele pode ter errado sem querer, como a Big Hit disse, pode ter sido ido ao ar sem ninguém ter notado. Tipo, ele só apenas vamos lançar, vai rápido, e esse foi o maior problema. Então, assim, comenta aqui embaixo o que você achou, porque se você viu o que tava o Twitter nesse dia, que a pessoa descobriu e começaram a retweetar, meu amigo... Era só me surtando. Eu rindo, porque eu fiquei, meu Deus, eu tô rindo de nervoso. Então comenta aqui embaixo o que você acha. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos pra eles saber essa polêmica do Suga e pra eles saber quem era Jim Jones e por que isso foi tão problemático. Se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho pra saber o que vão sair daqui pra frente. E... tchau!